Olá, vamos entender um pouquinho sobre a vida de Jesus, aquilo que não está na Bíblia, né? Aquilo que foi retirado. Mais ou menos 18 anos da vida dele foram retirados, foram sucumbidos para quê? Para que a população da época e, consequentemente, a gente, até os dias atuais, não entendêssemos a seguinte situação, que o poder vem de dentro de nós, que a conexão e que a responsabilidade de se conectar com o plano espiritual, com nossos guias, anjos, mentores, ter as respostas e também nos curar, ela é nossa, ela não é de um terceiro. Mas calma, vamos entender como isso aconteceu, como chegamos nisso e por que isso foi retirado. Bom, você já deve ter ouvido falar, né, que a parte em que Jesus volta a ser visto é por volta aí dos 30 e poucos anos dele, mas tem uma lacuna que não é contado e que ficou assim como os mistérios da fé. Só que na verdade, isso aí foi retirado no Concílio de Nicéia, tá? O imperador da época, que era o Constantino, ele detinha o maior poder na região, né, naquela parte oriental do mundo, porém ainda era muito segmentado, muito dividido. Nós tínhamos a religião muçulmana, tínhamos os cristãos que seguiam Jesus, tinha o judaísmo e outras minorias. A maior parte desses povos eram considerados com tradições e ritos pagãos pelos seguidores, né, de Constantino. Então, o que aconteceu? No Concílio de Nicéia, foi votado com muitos religiosos da época e o próprio Constantino, de que seria instituído o cristianismo como a religião oficial do império. Para quê? Para unir, para trazer o povo para ele, porque ele queria o poder, porque ele queria o controle, porque ele queria que isto ficasse sempre sob o domínio dele, que não tivesse mais uma perseguição contra os cristãos, ou judeus, ou muçulmanos. Então, era um povo que era muito perseguido, sim, os cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo. Os judeus eram deixados um pouco mais de lado, mas a ideia de Constantino foi: vamos unificar isso, tornar isso a religião oficial do nosso reino, do nosso império, e aí todo mundo vai fazer aquilo que a gente quer, todo mundo vai seguir os nossos mandamentos. Mas é óbvio que ele colocou sob a justificativa de que então todo mundo poderia usufruir, ele podia exercer a sua religião sem ser morto, sem ser perseguido. Então, o que acontece? Jesus, no período em que foi retirado da Bíblia atual que nós conhecemos, ele estava peregrinando por alguns países, alguns lugares, como o Egito, Índia e Tibete. Por quê? Porque a partir disso, ele foi entendendo, ele estava aqui vivendo num corpo humano, ele foi reconectando, redescobrindo, entendendo novamente, através desses países e do hinduísmo, do budismo e das práticas egípcias antigas, ele foi entendendo quem ele era, a reconexão que ele tinha no plano espiritual, aquilo que obviamente ele já sabia, mas ele foi revivendo aquilo. Então, por exemplo, no Egito, ele foi sendo ensinado muito como eram ensinados sacerdotes e sacerdotisas na época dos faraós. Lá nos templos de Karnak e de Luxor, as iniciações eram feitas. Então, através de meditação, através de alguns desafios psicológicos, alguns desafios físicos, para que você tivesse domínio da sua energia, domínio das suas emoções. E automaticamente você conseguisse se conectar com o plano espiritual, conseguisse aprender sobre as energias do seu corpo, aquilo que hoje a gente chama de chakras, né? Aprender o impacto disso em cada parte do seu corpo, aprender sobre a geometria sagrada, aquilo que hoje a gente vê mais comumente como arquétipos. Ele foi entendendo essa conexão através das pirâmides e das iniciações em pontos específicos dos templos de Karnak e de Luxor, como se conectar novamente, como materializar, como co-criar. Hoje a expressão é co-criação da realidade, mas aquilo já existia há muitos anos, ainda na época do Akhenaton. Inclusive, o Akhenaton foi o responsável por querer implementar isso no Egito, que se acabasse as oferendas, que se acabasse os intermediários e que se acessasse o próprio poder de comunicação com o plano espiritual e a própria transmutação das energias negativas, das doenças, das dores. Akhenaton, ele foi
morto, né? Ele foi perseguido e morto, a Marna foi dizimada, foi destruída, e a partir daí tudo isso foi revogado no Egito e se voltou à crença antiga de que se tinha que fazer oferendas de animais, de crianças, para se ter uma colheita, para se ter os benefícios, né, as benesses que o alto nos traria. Inclusive no Egito, e ainda muita gente hoje propaga isso e acredita nisso, de que existiam os deuses, né? Mas na verdade não eram deuses, são linhagens espirituais. As mais famosas, que você já deve ter ouvido falar, é Ísis e Osíris. Só que na verdade eles não são uma mitologia, eles não são os deuses. Eles são o código, né? Isso é decodificado, porque para que o lado da sombra e que só as pessoas despertas de fato soubessem, né? Então, Osíris significa vir de Órion e Ísis significa vir de Sírios e encarnar aqui. Então, estas linhagens de alma, elas têm determinados tipos de aprendizado e de conhecimento para contribuir aqui, e encarnaram lá no Egito, e a partir disso a gente foi aprendendo sobre muitas coisas. Meditação, essa comunicação com o plano espiritual, energia, chakras, co-criar, materializar na realidade, domínio das emoções, se preparar para, digamos assim, inimigos, provações, através de muita meditação, de muito domínio de pensamento, e de muito estudo também do corpo e da matéria, né? Da energia e da matéria, digamos assim, daquilo que não é tangível, né? Essa comunicação com o plano espiritual. Inclusive, se tinha uma provação que era feita, né, com aquilo que ficou sendo conhecido como livro dos mortos, né, que depois que você partisse, depois que você desencarnasse, e Jesus falava muito isso em nascer de novo, só que está de uma forma decodificada na Bíblia, então ninguém vai entender como reencarnação ou um renascimento, né, da alma, mas ele falava muito com essa expressão, nascer de novo. Um dos testes que se fazia quando se estava no Egito era ver o quanto pesava a alma da pessoa. Então isso ficou desenhado nos templos, de que se a alma dela, a evolução da pessoa fosse mais pesada do que uma pena, esta pessoa ela teria que voltar e reencarnar, e senão ela estaria livre para ficar no plano espiritual. Então esse foi um dos períodos de Jesus no Egito. Depois de um tempo, ele foi para o Tibete, para a Índia. Por quê? Para aprender com os ensinamentos do hinduísmo e do budismo ao desapego, a não sofrer com a matéria, porque Jesus sofria muito com o que ele via aqui. E Siddhartha Gautama, o Buda, também, ele tinha já um caminho de alma determinado aqui neste plano para vir e despertar, ajudar a despertar a humanidade, mas ele foi trancado dentro do palácio pela família dele para que ele não visse ao redor dele as misérias, as doenças, as pessoas passando por problemas, até que um dia ele foi com um monge e ele começou a ver isso. Então ele entendeu que ele tinha que sair daquilo que estavam trancando ele e viver o mundo. E nesse período todo ele foi entendendo o apego, que ele tinha que soltar, a dor, ao sofrimento, aos bens materiais, o apego à matéria, e entender que tudo é efêmero, que tudo passa, tudo acaba, entender o caminho do meio, porque nós não podemos nem ser, digamos, apáticos, mas também não podemos estar na revolta, né? O budismo ele prega muito isso, o caminho do meio. Então Jesus foi aprender com os ensinamentos budistas lá no Tibete, no alto das montanhas, sobre tudo isso, sobre esse domínio. E foi encontrado em 1887 manuscritos deixados lá no Tibete sobre essa passagem de Jesus. E aí nos leva também para a Índia, que na Índia tinha o conhecimento védico, o conhecimento dos Vedas e obviamente também do hinduísmo, que é muito centrado nessa libertação da ignorância, nessa conexão com o plano espiritual e de entender que nós não somos só isso, nós estamos isso, né? O povo indiano também tem muito conhecimento, tem uma conexão espiritual muito forte. Então, nesses anos de Jesus, ele foi sendo moldado e lapidado para ele entender isso, e ele volta lá para a cidade dele, e é aí que ele começa a pregar por forma de parábolas. Mas por que ele tinha que falar com um conhecimento, digamos assim, velado, fechado, hermético?
Porque ele aprendeu isso lá no Egito. Tó era um sacerdote da Atlântida, que depois reencarna no Egito, construindo lá a primeira pirâmide de Saqqara, e depois deixando esse estudo, esses conhecimentos todos registrados para a posteridade, para os próximos templos e as próximas pirâmides. E ele depois reencarna também na Grécia como o Hermes Trismegistro, né? Então ele teve 3 encarnações que ele deixou conhecimentos, tá? Como Tó na Atlântida, como Imhotep no Egito e como Hermes Trismegistros lá na Grécia. E a partir disso, Jesus entendeu que se ele falasse de uma forma muito aberta, o lado da sombra, né, as pessoas negativas, que isso existe até hoje, né, pegariam esse conhecimento e eles fariam coisas piores com a humanidade. Então, por isso que ele foi falando por parábolas, por formas que nem todo mundo iria entender. Só que depois que foram se passados os anos e foram se retirados esses livros, esses evangelhos da Bíblia, esse conhecimento ele ficou ainda mais deturpado. E aí foi se colocando a visão que se tem hoje da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Igreja Ortodoxa. Mas, na verdade, se você buscar, pesquisar sobre os evangelhos apócrifos que foram os retirados, você vai ver que tem todo um conhecimento do que de fato aconteceu, do que de fato Jesus queria passar. Inclusive, existe nesse evangelho de Tomé muitas informações sobre esses anos de Jesus, e existe o evangelho de Maria Madalena, porque ela foi retirada da Bíblia, porque naquele momento, no Concílio de Nicéia, todo mundo entendeu que era melhor focar só em um Salvador, um que vai morrer por nós e nós temos que seguir ele, só os ensinamentos dele. Então foi retirado a parte feminina do poder, né, do conhecimento, da evolução. Então foi visto e moldado toda uma religião somente na figura de Jesus Cristo. E o Evangelho de Maria Madalena mostra muito essa conexão, essa relação entre Jesus e Maria Madalena. Mostra eles também no plano espiritual como os complementos divinos um do outro, tá? Embora isso não esteja na Bíblia e Maria é apenas descrita como uma prostituta que foi apedrejada e que Jesus a salvou, Jesus deu o benefício da dúvida, a história vai muito além disso, tá? Inclusive, só fechando esse assunto, nesses manuscritos encontrados no Tibete, eles identificaram o nome de Jesus como está no Alcorão, que o nome de Jesus no Alcorão é Issa. Então, eles entenderam, a partir disso, lá em 1887, nesses manuscritos encontrados lá no Tibete, de que Jesus esteve sim lá e que ele aprendeu com o ensinamento budista, o ensinamento hinduísta, muitos das visões dele, muito do que ele já sabia, obviamente, no plano espiritual, mas que ele precisava aprender a passar isso para o povo ali de Jerusalém, né? O povo que então veio a seguir ele. Então, o que você tem que pensar sobre tudo isso? Em primeiro lugar, sair dos dogmas das religiões, porque aquela frase, há muitas moradas na casa de meu pai, em primeira instância, ela vem para unir os povos em religiões. Para quê? Para que de alguma forma as pessoas buscassem o plano espiritual. Só que em instância mais profunda quer dizer que há muitas moradas no plano espiritual e que não temos que ficar refém somente da figura de Jesus Cristo ou deste planeta aqui. Porque, como eu falei neste vídeo mesmo, já te dei o exemplo de Órion e Sírios, que muitos de nós viemos de lá, temos conexão com esses povos. Aliás, se você sente um chamado, uma atração muito forte pelo Egito, você veio de uma dessas duas linhagens, tá? Então, você entender de fato o plano espiritual, entender a vida de Jesus, entender o papel dele aqui, o papel de Buda e de outros tantos mestres que encarnaram aqui, vai te fazer compreender mais o domínio de si, você vai entender mais a conexão com o plano espiritual, você vai começar a tomar as rédeas da sua vida e não delegar isso, não deixar na mão de um padre, de um pastor, de um centro espírita, de um xamã, de um ritual, de isso, de aquilo. Por quê? Porque, de fato, qual era a verdade que Jesus queria nos mostrar? Que nós somos o caminho, a verdade e a vida. Nós somos essa reconexão, nós somos responsáveis por nós. Nós não viemos aqui para salvar o outro, cada um é responsável por si,
tá? Então, exige a gente sair daquela zona de conforto, daquilo que a gente foi moldado para pensar. E mais ainda, né? Aprender sobre o plano espiritual exige você sair desses dogmas das religiões. Você pode estudar sobre elas, você pode até ir em algum desses lugares, mas não fique no dogma, não fique na crença limitante, expanda sua consciência. E acima de tudo, comece a descobrir os seus mentores espirituais. Todos nós temos uma linhagem de alma, é muito bonito, é muito bacana você descobrir a sua linhagem de alma. Se você tiver interesse, você pode buscar no Instagram daniela.lauraterapias, que lá tem as técnicas para você descobrir os seus anjos, arcanjos, seus mentores, de qual raio você é e de qual das linhagens espirituais.